Vamos ler a palavra. Quem já ouviu falar do apóstolo Paulo? Quem sabia que o apóstolo Paulo foi preso várias vezes? Quem sabia que ele foi arrastado em praças? Foi ameaçado muitas vezes para não pregar mais o evangelho naquela cidade ou na outra cidade. Quando ele era solto, diziam: não pregue mais nessa cidade. Não fale mais dessa seita dos nazarenos. Não fale mais dessa religião chamada caminho. E a pressão vinha de todo lado sobre ele. E os falsos mestres, os falsos profetas, que formavam essas facções para perseguir o apóstolo Paulo. Há verdadeiras facções formadas para perseguir a obra de Deus. Você sabia disso? E uma vez que ele estava muito pressionado, muito aflito, ele deixou uma palavra aqui em Filipenses capítulo 3, dando um exemplo de que o nosso alvo está na nossa frente e que não podemos olhar para trás. Por exemplo, se no ano passado você teve tristezas, frustrações, angústias, traições, humilhações, ficou para lá. Você vai prosseguir para o alvo que Deus colocou na sua frente. E nesse exato momento, nesse dia abençoado, primeiro domingo do ano, Deus está dizendo que vai reconstruir a sua vida. Vai reconstruir a sua família, os seus caminhos. E diz assim no versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Presta atenção nessa palavra. Ele fala dos falsos mestres e da pressão que ele sofreu, tá? E você vai ver alguma coisa parecida com redundância ou alguma coisa que pareça contradição, melhor dizendo, mas não é contradição. Ao mesmo tempo que ele diz que não alcançou perfeição, ele diz que é perfeito. Perfeito para os padrões do mundo. Perfeito comparando com a conduta da humanidade. Porque o povo de Deus, para os padrões do mundo, é um povo perfeito, é um povo santo, é um povo correto. Quem sabia disso? Você não sai por aí quebrando e depredando patrimônio privado e público, sai? Cristão faz isso? Não. Você não sai por aí ameaçando os outros, tentando se vingar dos outros, pelo contrário. Você aprende o que na casa de Deus, na casa do oleiro? Você aprende a perdoar. Sim ou não? Então pronto. Para os padrões do mundo, o povo de Deus é chamado povo perfeito. Então diz assim: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Ele está dizendo que o que Jesus fez com ele e por ele, ele procurava passar para as pessoas e conquistá-las para Cristo como Cristo o conquistou. Paulo teve alguém que o evangelizou? Teve? Por exemplo, você diz assim, um dia eu estava em casa, tinha um bispo pregando, ou um pastor, ou um apóstolo, ou alguém me falou isso, ou um obreiro. Paulo teve ou não? Quem evangelizou Paulo? Que privilégio. Você entende o que eu estou falando? Meu Deus, que privilégio. Um dia alguém chegou e falou de Jesus para mim, para você, mas ninguém falou de Jesus para Paulo. O próprio Jesus apareceu numa luz muito forte, porque ele batia de frente com Jesus, ele desafiava Jesus sem saber. Olha lá. E o próprio Jesus, ele esteve com Paulo. Qualquer um de nós aqui, no lugar de Jesus, não só o teria condenado, não é verdade? Como, quer dizer, muito menos, a gente teria condenado por muito menos, e jamais iria oferecer a ele algum benefício. Olha o que ele fala. Ele diz assim: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu procuro dar às pessoas exatamente o que Jesus me deu. Ele está dizendo. E olha o ensinamento para mim e para você, que vivemos já coisas terríveis no ano passado. E a partir do versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que eu e você temos que fazer em relação às coisas passadas? Exatamente. E o diabo, ele sempre vai trazer lembranças de derrotas, de frustrações, de angústias que você já passou na vida, enfim, de injustiças que você sofreu, de dores que você sentiu, de derrotas, entre aspas, que porventura você tenha sofrido. Mas a recomendação do Espírito Santo através do Paulo é que devemos prosseguir olhando para frente, para o alvo. Existe um alvo, existe um objetivo, existe um prêmio, existe uma recompensa, existe uma coroa, existe um galardão, existe uma riqueza, um tesouro incalculável, algo que é maior que tudo que o mundo possa oferecer. Então ele diz assim, mostra lá, prossigo. Não, eu quero repetir, filho. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz? Para ele era mais difícil até do que para nós, sabia? Porque se alguns de nós
já vivemos dias difíceis, algumas fases complicadas na vida. Era corriqueiro na vida dele. Se tem alguém que necessariamente teria que lembrar do sofrimento, era ele, porque ele sofreu muito por causa da palavra. Mas havia uma esperança nele, igreja, uma fé, uma força tão grande, que ele conseguiu vencer este mal, que é a lembrança da derrota do passado, a frustração, o sentimento de frustração, o complexo, né? Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que vivemos no ano passado ficou para onde, igreja? Para trás. Não volta mais. E avançando para os que estão diante, ou de mim estão, diante de mim estão. Ou seja, as bênçãos, as maravilhas. Ele se refere ao reino de Deus, a salvação somente, é isso? Hein? Ele se expressa no plural ou no singular? Mostra lá, deixa eu ver direitinho, filho. Deixa eu ver como é que ele se expressa. Ele está falando do galardão, ele está falando do reino de Deus. Ele está dizendo, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, singular ou plural? E avançando para as que diante de mim. Ele diz: aqui diante de mim está, ou as que diante de mim estão? Ele está falando daquilo que Deus tem preparado para quem o segue, para quem o serve, para quem acredita nele, para quem espera nele, para quem tem a viva esperança nele. Então, olhar para trás não é coisa para homem de Deus, para mulher de Deus, para cristão. Não. Aliás, nós temos exemplos. Poderia ser usado como figura, mas a verdade aconteceu de fato. Quando Jesus vê o barco dos discípulos sendo açoitado, ele se apresenta e alguém diz assim: é um fantasma. Ele disse: não, sou eu. Aí o Pedro falou: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse o quê? O que ele disse? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Pedro. O que, igreja? Andou por sobre as águas, foi ter com quem? Jesus. Aí o versículo 30. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E esse piso aqui é bom para fazer, que ele escorrega, ó. Eu gostei, ó. O que ele está fazendo? E como é que ele tinha que fazer? Fazer o que ele começou. Jesus falou: vem. E ele desceu e andou por sobre as águas e foi o quê? A gente pode escolher, eu e você. A gente pode prosseguir para o alvo ou reparar na força do vento. Quantas vezes já reparamos na força do vento? E é inconsciente, a gente quando percebe já está reparando, já virou o pescoço, sabia?
Você está lá na igreja bonitinho, firme, orando, recebendo as bênçãos, aí chega alguém e fala mal da igreja, da obra. Aí você, será? Já reparou? Hoje eu preguei uma palavra que o Davi estava tão atribulado, tão machucado, que ele falou assim: eu emudeci, eu calei a minha boca para não pecar com a minha língua. Você ouviu isso aí? Você sabe por que ele falou isso? Porque quando a pessoa está aflita, está mal, principalmente se for uma mulher de Deus ou um homem de Deus, o diabo buzina dia e noite para causar inimizade entre essa pessoa e Deus. Dia e noite ele só mostra adversidade, só mostra derrota, só mostra problema, aflição. Olha a sua vida, olha isso, olha o fulano, olha o ciclano. Ou seja, o diabo sabe que se você prosseguir olhando para o alvo, ele não vai conseguir tocar em você. Mas se você reparar na força do vento, você vai afundar. Vai afundar. Ah, vai. Vai descer, vai afundar. E com Pedro foi assim. O apóstolo Paulo, ele tinha razões, entre aspas, motivos, para reparar. Todo dia era uma aflição, uma acusação, uma calúnia, uma humilhação. Mas ele disse assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim. Que coisa, hein? Avançando para as coisas que estão diante, ou que diante de mim estão. Aí, no 14, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele falou em prêmio? Falou em prêmio? Quem sabe o que é um prêmio? Quem sabe? É isso. Quem já ouviu a expressão fulano foi premiado? Quem conhece essa expressão? É o que você é. É o que eu sou. Eu e você somos premiados. Premiados. Uma pessoa premiada tem direito a um prêmio, a uma recompensa. Você sabia? Eu e você fomos premiados. Você sabia que tem gente que é premiado e não aparece para pegar o prêmio? Quem sabia? Quem sabia? Até nesse negócio da loteria aí, já teve gente premiada que não apareceu. Eles falam, até hoje o fulano não apareceu. Você sabia disso aí? Já teve caso do sujeito ser premiado e não aparecer para pegar o prêmio. O prêmio é dele. Então mostra lá o que ele diz. Por favor. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que parece contraditório aí que eu falei, ó. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Não há ninguém perfeito. Ele não falou perfeito no sentido de não errar. Ele disse para os padrões do mundo, traduzindo, todos que professamos uma fé, todos que entendemos que temos um alvo, que não podemos olhar para trás, e sim para frente, para o alvo, para Cristo.
tá? Mostra lá o texto, por favor. Tenhamos esse sentimento. Ele recomenda que você tenha o mesmo sentimento dele. Ou seja, que você não olhe para trás, olhe para frente. Que você não repare a força do vento. Que você entenda que o fato de você estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, ou em algum lugar agora ouvindo a palavra do Senhor, é porque você é premiado. Ou seja, você foi contemplado. Você foi escolhido por Deus para estar aí ouvindo. Como a mulher que estava no crack, estava na noia, e mesmo noiada, ela foi premiada, ela foi escolhida, ela foi chamada, ela foi tocada, ela foi alvejada por Jesus Cristo. Quem entende o que eu estou falando? Ah, mas eu sou de outra religião, não sou daqui. Não interessa, não. Eu não quero saber de que religião você é, né? Eu só sei que você é premiado. Olha ela lá, ó. A premiada lá. Nela. Então, só prossegue para o prêmio quem foi o quê? Premiado. Teve um sorteio de loteria esses dias aí, que eles falam mega da virada. Você não vai lá receber seu prêmio, não? Você não tem coragem de ir lá na caixa e falar, vim pegar meu prêmio, tem? Você tem coragem ou não? Não, por quê? Porque você não foi premiado. Põe lá no prêmio. Hoje eu estou com um pouco de dificuldade aqui. Se eu estou falando de prêmio, meu filho, põe no prêmio. Eu quero prêmio, olha lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio. O crente, o cristão, tem que ter essa consciência, esse sentimento, de que ele é um premiado. Existe um prêmio para você e para mim. Existe um prêmio para nós. Diga assim, tem um prêmio me esperando. Pode falar. Tem um prêmio me esperando. Tem um prêmio esperando por nós. Mas apóstolo, eu nem joguei na loto. É loto, né? Mega Sena, sei lá. Eu só sei que é prêmio de verdade. Não existe nada que se compare a isso que Deus tem preparado para nós. Absolutamente nada. Então a recomendação é não parar, não olhar para trás, mas prosseguir para para o alvo e para. Você vai abrir mão do prêmio? Vai?